Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Voz da Ignorância, onde a ignorância mostra a face. O tema da vez é legalidade, leis e criminalidade, principalmente do âmbito filosófico, no sentido de como é que as leis podem ou não asfixiar o dia a dia. Não no sentido criminal. Criminal, a gente entende, né, que as leis regem a sociedade, mas você, indivíduo normal, que vive numa sociedade que as leis já existem há tempos e tem toda uma estrutura burocrática ou administrativa, democrática também, que elabora as leis. Lembrando que as leis são elaboradas por, digamos, convite da sociedade, onde os representantes do campo legislativo vão poder sugeri-las, elaborá-las e consolidá-las, segundo uma legislação chamada Constituição, que sustenta tudo. E a partir disso você vai ter inúmeras leis para tudo, muita coisa. Tudo. Moradia, construção de prédio, de trânsito, educacional, de saúde, criminal, tudo. Tudo vai ter lei. Então a pegada de você ter regras de conduta na sociedade e regrar o comportamento dos indivíduos na sociedade é muito complexo. É uma demanda da própria sociedade, inevitavelmente, que governa a si mesma através de consensos e acordos. Acordos que a gente não tem a mínima ideia quais são. E onde diabos está caindo o nosso burro, onde está amarrando o nosso burro, porque a gente não sabe que diabos são uma lei. A gente não conhece a Constituição, a gente não conhece as leis do país, a gente não é advogado, a gente não é do campo do direito. Quando a gente descobre que a lei existe, a gente está sendo ou constrangido por ela, ou de algum modo utilizando ela para constranger ou se proteger. Olha, ela protege e ao mesmo tempo ela agride. Então a pergunta é, como diabos as leis surgem? É uma coisa muito antiga, Mesopotâmia, lá, Córrego e Hammurabi, Sumérios, brincando de criar uma placa de pedra com regras para a conduta da sociedade e punições específicas para cada conduta quebrada. Isso pode ser estabelecido não num governo geral, mas um consenso comunitário, tipo assim, você tem um código legalista, tem uma comunidade de ameríndios e as leis são culturais, espontâneas, ou você pode ter uma consolidação de um registro jurídico com uma profissão determinada ali, ou mesmo uma perspectiva escrita, onde as leis são, de algum modo, utilizadas para regular a comunidade. A gente está no segundo exemplo, a gente regula a comunidade através disso. Isso é uma tradição que vem milenar já, desde Roma Antiga, antes de Roma Antiga, Mesopotâmia, Grécia, sempre vai ter lei para tudo quanto é lado. O ponto é, lei é muito complexo, porque ela limita e determina a sua vida. Ela limita em que sentido? Onde você, para prestar vestibular, para entrar num concurso, para, sei lá, comprar uma roupa, vai ter lei para tudo. Lei para vender roupa, lei para adquirir produto, digamos, matéria-prima, lei para pagar imposto, lei para tomar um imposto para si mesmo, em outro sentido, assim, de que a palavra é quando você paga imposto em excesso, você ganha de volta. Assim, é de um nível de, digamos, complexidade social, de uma densidade e uma peculiaridade insana, que a pergunta que me foi feita por um parente próximo é a seguinte: as leis asfixiam a sua liberdade de conduta e paralisam a sua possibilidade de existir na sociedade. E eu concordo. As leis, elas estão ali para proteger você de crimes hediondos, crimes violentos, crimes banais, como roubar, tomar vantagem, ser grosseiro. A lei, ela vai para todo lado. Seja lei de ofensa, seja lei física, seja lei de quebra de patrimônio. A lei, ela abrange um guarda-chuva gigantesco em múltiplas facetas e constantemente mutável, que ela vai se atualizando constantemente pelos legisladores, que são parte da sociedade que vai reger e fazer as leis, e depois vai para o juiz que vai julgar as leis. Quem são os legisladores no Brasil? Vereadores, deputados estaduais, deputado federal e senador. São esses caras que fizeram a Constituição, né, no campo ali da federação. São esses caras que fazem os regramentos baseados na Constituição Geral dos municípios, do estado. Eles vão fazer a parte criminal, vão fazer a parte de consumo, lei do consumidor, vão fazer a parte de condutas das leis de procedimento de administração, ou seja, o jurídico e o executivo vão estar baseado e lastrado nas leis que o legislativo, que é a Câmara do Povo, vai fazer. A Câmara do Povo tem essa liberdade e essa prerrogativa de elaborar
o tecido da conduta social e da regra social, isso é um imbróglio do inferno, tá? A gente quebra tanta lei toda hora, infinitamente, que não tem como aplicar a lei constantemente. A gente aplica em situações que é patente e provável que ela possa ser julgada. Tipo assim, toda quebra de lei vai ter que ter um julgamento. Aí tem aquelas leis que não pegam, tipo do farol baixo em estrada. Ou a lei, sei lá, da pirataria, que não pega, todo mundo pirateia todas as coisas. Porque se for prender as pessoas por pirataria no Brasil, você prenderia metade da população. Por consumo, por, sei lá, incentivo, entre outras coisas. Então a lei, ela é uma lei que serve até a etapa do dano. Quanto mais profundo é o dano e quanto menos arraigado é o comportamento da sociedade quebrando essa lei, ou seja, a lei, ela de fato separa a conduta, e a conduta daquele quebra-lei é uma conduta alienígena, uma conduta facilmente, assim, percebida e facilmente punida, então a lei é efetiva. Então tem muita lei que existe de maquiagem, de tentativa, de simplesmente regras que não acontecem. E às vezes elas são cumpridas. E às vezes você é um criminoso e deveria estar preso pagando multa, entre outras coisas, e nem sabe. Ou às vezes você comete uma ação com o seu semelhante de uma peculiaridade ali de relação humana, de gênero, ou de racismo, ou de desigualdade, ou de aporofobia, que é o preconceito contra o pobre, ou contra o gênero, como dito, como a cor da pele, entre outras coisas, e você, como violência enraizada na sociedade, uma violência que constantemente é criminosa, porque a lei está ali para punir você, porque é uma hiperlegalidade na Constituição, né? O que é positivo e negativo. Dizem que é melhor a qualidade em vez da quantidade, mas como tem tanto atrito, tanto problema entre pessoas na sociedade, às vezes a quantidade explode. Ou seja, tem tanto BO entre seres humanos que você faz lei para tudo. Em vez de você ter leis funcionais, em casos gerais, mais amplos, que consigam ser julgadas por um jurídico bem competente, enxugado, como, entre aspas, a lei norte-americana, que é uma constituição muito mais enxugada que a brasileira. No Brasil não, tem um monte de lei, um monte de livro, um monte de nuance, um monte de complexidade. Não estou defendendo nenhum dos lados, estou dizendo que é cenários diversos. Então toda vez que você está ali vivendo, respirando, existindo, interagindo com a diversidade, com a diferença, você pode estar quebrando leis e sendo racista, sendo machista, sendo incel, sendo, sei lá, aporofóbico, sendo homofóbico, sendo transfóbico, sendo criminoso no sentido de roubar o outro ou privar o outro da sua dignidade humana, né? Chantageá-lo, corrompê-lo, entre outras coisas, sofrer assédio moral, sofrer perseguição intelectual, sofrer perseguição cultural. Cara, o nível de regramento jurídico que tem para cada embate e atrito humano é infinito, ou pelo menos muito amplo. Eu, particularmente, gosto da proteção mínima do tecido recoberto pela lei. Por quê? Porque quer dizer que quando eu for, de algum modo, injustiçado, eu posso buscar justiça. Só que o ponto é, eu também cometo injustiça, então eu posso cometer crimes. E quando eu cometer crimes, eu também sou, de algum modo, tolhido da minha liberdade ou constrangido, e aí eu tenho que ser julgado e, se for criminoso, condenado, pagar pelo meu ato, né? Tem muita coisa que eu sou criminoso e nunca paguei pelo ato. E é assim, crimes que tem ali a revelia da idade, a revelia da posição social, da ignorância, porque existe tanta lei que você não sabe que ela existe. Então você pode cometer um crime e não saber que cometeu um crime, porque você não sabe qual é a regra que você quebrou, né? E aí você descobre depois que essa regra existia. E aí você, por não ter consciência, vai ser punido, porque infelizmente a lei está acima de você e sua ausência de clareza ou consciência sobre a lei não implica que você não seja criminalizado por ter quebrado a regra. E o debate que eu tive com meu familiar foi exatamente esse. As leis asfixiam a liberdade. Algumas protegem em excesso as relações humanas, tornando o equilíbrio das relações humanas díspares, onde pessoas têm vantagem na sociedade e outras têm desvantagem, porque a lei está hiper legalizando a relação humana. É um fato. Outras vezes é o contrário. Você tem uma lei que não te protege e você não tem legislação para te dar resguarda sobre a violência que você sofre na sociedade. E aí você não está sendo protegido. E aí tudo aquilo que você está sofrendo, você sofre calado.
O que era assim na sociedade nas décadas anteriores? Leis que não protegiam as mulheres. E agora tem uma legislação que protege elas, eu concordo plenamente. Mas às vezes a legislação pode paralisar a relação entre o gênero? Pode, um pouco. Em casos e casos, tá? Não quero abandonar a lei, mas quero purificar as relações jurídicas, que tenham materialidade dos casos, uma lei bem aplicada, bem elaborada, com grande qualidade, abrangente e correta, para que faça com que aquele que cometa o crime seja de fato julgado e pague o preço, tá? Mas a lei pode ser usada erroneamente ou com vantagens de um lado por ela existir? Pode. O governo usa isso em contratação de funcionários precarizados? Usa. Por exemplo, né? Contratando funcionários rosa. Aliás, eles quebram a lei, quebram a Constituição Federal, fazem o jeitinho, que é a administração através da gambiarra, atropelam toda uma classe de trabalhadores, obrigam essa classe a trabalhar de maneira errada, que se todos processarem a lei seguindo o estrito texto legal, incriminaria esse grande administrador, que é um administrador filha da mãe. Exemplo de São Paulo, acontece a rodo em educação pública, acontece em segurança pública, onde o executivo distorce a regra e quebra a lei para exercer o poder, tá? E pelo judiciário ser cooptado pelo poder do executivo, que é o poder da influência, o executivo, em grande parte, quando ele é julgado pelo judiciário, o judiciário que está ali para preservar a legalidade e a Constituição, quebra a regra. O judiciário está corrompido. Quando o judiciário está corrompido, você pode ser um criminoso livremente. No Brasil, quem tem poder pode ser criminoso com alguma liberdade. Políticos, em geral, né, que tem ali resguardo do status, né, e estão gerenciando a sociedade, o que dá, não que todos sejam corrompidos, mas que dá uma prerrogativa de possibilidade de corrupção pelo poder e exercer o poder, e acontece a rodo, infelizmente. Tá. O legislativo também pode se corromper e fazer leis que protejam ele mesmo, tipo, quando os caras querem proteger o orçamento secreto e querem fazer mecanismos ali que vão contra a Constituição, que é a cláusula pétrea que rege todas as outras leis. Eles tentam manobrar dentro do próprio poder que eles estão garantidos, que é legislar, né, o deputado, o vereador às vezes, não falando dos federais em geral, corrompem a regra, fazem leis mirabolantes, completamente ilegais, tentam aprová-las a toque de caixa para se protegerem e exercerem a criminalidade sob o guarda-chuva legal. Quando você aprova uma lei inconstitucional ou ilegal, se ela for constitucional, ferrou, porque daí você vai poder ser, entre aspas, criminoso e não ser criminoso de verdade, porque você não vai ser pego pelo crime que você comete, porque você está cometendo ações ilícitas. Tranquilas, tá de boas. Agora, quando você, de fato, tá ali com o poder na mão e gerenciando e monopolizando, direcionando as influências, o seu poder pode cooptar aquele que julgaria a lei, que entenderia a lei, que interpretaria a lei, que é o juiz, que são o corpo chamado jurídico. Quem é desembargador, que é... eu não sei nem o nome da galera, né? Tem ali o nosso querido... Cara, nem sei o nome, jurídico é muito complexo. Tem um monte de pessoas que trabalham com isso. E os advogados de defesa, de acusação e tal, né? E o juiz para julgar todo o caso. Aí o ponto é, se você tem poder, você coopta o julgamento. Aí você me pergunta, para que serve lei? Se o julgamento, que é o juiz que dá o veredito, pode estar contaminado. E se o juiz estiver contaminado, quantas instâncias você tem para buscar justiça? E se a justiça não for feita e você for ilegalmente ou criminosamente julgado e condenado sendo inocente, não porque a lei não te protege, mas porque quem executa a lei está corrompido ou de algum modo decadente, o que você faz na sociedade? Isso acontece o tempo inteiro. No Brasil, a lei é para quem é forte ou pode exercer a reivindicação. Se você é periférico, pobre, negro, mulher, ou homossexual, entre outras coisas, a lei não é uma lei que vê você com os mesmos olhos que ela vê para o gênero, entre aspas, digamos, comum ou normal. E aí é o ponto das pessoas fazer o preconceito sem querer, que é o debate com o meu familiar. O preconceito ele é inerente à nossa relação humana. Ele acontece estruturalmente, não é por nossa culpa. A gente é estruturalmente preconceituoso, ou agressivo, ou intolerante, entre aspas. Só que o BO tá no seguinte, ó. Tudo bem que a lei, de algum modo, asfixia a sua liberdade, e se você conhece ela, você vai evitar cometer crimes.
E às vezes você vai evitar ter comportamentos que coloquem você em vulnerabilidade, porque você sabe que a lei existe. Tipo assim, você não quer roubar, você não quer fazer coisas erradas, porque você sabe que você vai cometer um erro e ter o crime perfeito. Que o crime perfeito é o crime em sala fechada. O que é o crime em sala fechada? É o crime mental, que você pode fazer na sua cabeça. Você comete quantos crimes você quiser aqui. Ninguém te julga, porque é sala fechada. Ou os crimes que não podem ser provados que aconteceram. Tipo assim, você comete o crime perfeito. O crime perfeito é que ninguém consegue julgar porque não tem prova. Aí você vai ser julgado, não vai ter prova material, prova circunstancial, prova argumentativa, e você é inocente. Tá? Lembrando que o julgamento tem que ser justo. E o juiz tem que ser um bom juiz. Entre todo o trâmite jurídico também. Esse assunto é muito interessante por quê? Porque é normal as pessoas irem contra as regras estabelecidas porque elas incomodam a sua liberdade e ao mesmo tempo a sua ideologia. Até aí é complicado, tá? Uma vez que você concorda em viver sociedade, quer queira, quer não, porque você vai concordar desde que nasceu nela, porque você vai ter um RG, vai ser enquadrado como cidadão, você não tem escolha. As leis vão estar acima de você e você vai seguir elas pianinho, tá? A menos que você tenha certas flexibilizações ali de relações humanas pontuais, como desrespeito, entre outras coisas, que podem ou não vir a ser processadas e, quando adequadamente julgadas, você ser criminalizado. Tipo assim, aluno mal educado ou pessoas grosseiras. Situações onde você não consegue ter prova material para incriminar o cara que te agrediu verbalmente e tal, outras coisas, porque não tem como provar. Você não tem o celular, você não gravou a cena e tal, né, para você conseguir criar vínculo de processo, né, para você incriminar a pessoa. Então o que você faz? Resolve as coisas na surdina, que é a zona cinza. Resolver as coisas na surdina é esperar que a lei da relação humana, ignorando toda a legislação computada como regras de convivência e tornando a convivência num núcleo fechado, que é a sala fechada, onde você exerce a justiça com as próprias mãos. E você comete crimes o tempo inteiro, né? Se os crimes não colapsam a existência do outro, ou chegam a ser gritantes demais ao ponto de não precisarem ser julgados na instância jurídica, você pode ser um criminoso constantemente. Você pode xingar os seus amigos, inimigos, xingar as pessoas, odiar as pessoas, ser preconceituoso, enquanto você não exerça isso materialmente. Exerceu materialmente, meu filho, você é parte da sociedade, a lei é seu legislativo, você vai ter que votar nas pessoas, ou questionar os seus deputados para modificar a lei. Não adianta chorar no molhado, chorar na cama, quebrou a lei e a lei foi executada contra você e você teve ali provas que contaminem a conduta e a sua ação, você vai ser criminalizado e você vai pagar o pato. Muitas das pessoas, como eu e você, são criminosas e não pagam o pato. Tá? Todo mundo é. Porque a lei é artificial. A lei é uma arbitrariedade humana para tentar controlar o comportamento social, o comportamento coletivo. Ela é arbitrária e ela não é perfeita. Nunca vai ser perfeita. E o agente humano, exercendo a lei, também não é perfeito e sempre vai fazer a lei ser exercida de maneira desequilibrada. Em um mundo ideal ela seria perfeita, mas não é, não tem um mundo ideal. Voltando para o mundo prático. Então você, ouvindo toda essa burocracia de fala aqui, por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Porque é um vídeo puramente piração da cabeça, tá? Você pensando que está desamparado pela lei ou às vezes amparado pela lei. Você existindo na sociedade, não conhecendo a lei. Você sendo julgado quando quebra ela e não sabendo e descobrindo só depois que quebrou a lei. Coisas mais delicadas, né? Porque coisas grosseiras você sabe que quebra. Que todo mundo é senso comum, né? Crimes hediondos e tal. De todo modo, você, se caso se enquadrar em uma quebra da lei e for constrangido, e a lei ela é passiva, a lei ela tem que ser instigada. Você vai lá e busca a justiça. Se alguém buscar justiça contra você e provar que você é criminoso, tchau. Tchau, já era. Você vai ser julgado, se o julgamento for contrário a você, você vai ser criminalizado, vai pagar o pato. Tchau. Tá? Se tiver prova material, já era. Se não tiver prova material e o julgamento for justo, beleza, inocente. E é para isso que serve o jurídico. O jurídico é a parte mais central de relações de mediação entre aquilo que é regra coletiva, social, e aquilo que é ou não inocência do fato do agente social que é você existindo na sociedade, quebrando regras e pagando pato. Eu, talvez, se a sociedade pegasse todas aquelas leis e hiperleis que tem, eu fosse julgado, e como eu falei, o jurídico ele é passivo. Se ele fosse ativamente instrumentalizado
no sentido de ações sociais, e as provas contra mim fossem coletadas, eu provavelmente estava na cadeia. Não porque eu cometi um crime hediondo, porque simplesmente a lei ela prende você a ações ilegais. E não só eu, assim, 90% das pessoas que eu conheço talvez estivessem presas. Porque a lei prende as pessoas. Presas no sentido de pagando a... Aí depende da punição, não presa na cadeia, mas pagando ali uma multa, tendo ali o nome na justiça, entre outras coisas. Então, pelo que eu sei da sociedade brasileira, todo mundo quebra a lei, porque a lei é muito complexa e muito hiperbólica, ampla. Ela é gigantesca, tem lei pra tudo, tá? Todo mundo tá o tempo inteiro quebrando a regra e ao mesmo tempo não sendo julgado porque não é um caso extremo. Quando é extremo, que é a sua efetividade na justiça, aí você vai ter que buscar a inocência, se for o caso, e se for culpado, pagar o pato, tá? O que eu quero dizer com esse vídeo aqui? Que é um vídeo que ninguém vai ver e não tem nem por que ver, porque é um vídeo de elaboração mental aleatória. Todo mundo é criminoso. Eu sou criminoso. E todo mundo que julga também é criminoso. Esse é o pior problema. O juiz é criminoso porque ele também quebra a lei o tempo inteiro. A lei foi feita para ser exercida e, de algum modo, tentar proteger o humano daquilo que é a natureza. E a natureza, ela não tem lei nenhuma. A natureza joga você no inferno e você pega fogo. A sociedade quer que você não pegue fogo. Esse é o ponto. Apagar o incêndio é fazer essas regras segundo méritos ali administrativos de eleições indiretas, melhor dizendo diretas, eleições votadas para representantes que vão fazer a lei e tentar proteger você e a eles mesmos e toda a dinâmica de regulamentação do convívio social e o convívio em sociedade, que vai dar no que você entende por caos, que é o que é a sociedade em si. E a natureza sempre vai entrar em paradoxo, em contradição com a sua arbitrariedade social, porque você, infelizmente, como ente coletivo, como célula social humana como um todo, é refém da ausência completa de mérito da conduta cultural humana. O mérito humano não tem densidade. A natureza permite. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que for permitido mentalmente ou fisicamente, comportamentalmente, é aceito pela existência. Isso dói. E essa aceitação dói muito. E é por isso que a gente tem legislação e tudo juridiquês de séculos e milhares de anos. E é por isso que esse vídeo aqui é intragável. E é por isso que é intragável você ver numa sociedade se sentir podado por ela o tempo inteiro, porque a sociedade vai te podar. Você vai usar roupa, você vai falar a língua que manda você falar, você vai prestar vestibular para entrar na faculdade, você vai trabalhar e vai ter o seu salário, porque tem regras trabalhistas. Você vai trabalhar segundo uma demanda trabalhista que as leis permitem ou não permitem, tipo a jornada 6x1, que é uma jornada exaustiva. Você vai ter aposentadoria se permitir na lei, se não tiver lei para isso, você não vai aposentar nunca. Você vai processar o Estado ou processar as pessoas segundo a lei, caso ela permita que você processe, e vai ser processado caso você cometa crimes. Moral da história, meu Deus, como sociedade infernal. Tá? E esse vídeo aqui é simplesmente para quem quer pensar sobre como a lei é interessantíssima, filosoficamente falando. E na prática, complexa ao extremo. Essa é a elaboração do vídeo da vez. Desculpa aí pelo caos, esse vídeo é um típico vídeo eu falando pela parede, para todo quanto é lado, sem regra, tá? Sobre um assunto muito complexo. Se inscreva no canal se for o caso, se alguém chegou nesse vídeo, nesse fim, duvido. Se chegou, dá um oi aí, duvido que tenha chegado. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, vamos conversar sobre as leis, sobre como é difícil de aplicá-la ou mesmo formulá-la. E como temos zonas exclusivas de lei, como nossa casa ou nossa mente, que não são abrangidas pela lei coletiva, lei social. E cometemos crimes sem ser julgado aqui ou em âmbitos onde o crime não é descoberto. E a natureza permite, porque ela permite. Vamos comentar e conversar sobre o assunto, se for o caso. Obrigado pela presença e até a próxima. Falou, pessoas. Esse vídeo é insano. Esse é meu lado filosófico 100%. Abstrato ao extremo. Eu gosto, mas é complicado. Falou, Zé.